Pessoal, dando início a mais um programa Contrato Social Podcast e hoje com os alunos Isabelle Silveira Sampaio, João Manuel, que está do meu lado, e Nina Lages, que são estudantes da equipe da PUC São Paulo de negociação e mediação. E aqui eu já faço aqui as boas-vindas para vocês e queria que vocês se apresentassem para os nossos telespectadores e que vocês falassem um pouquinho desse grupo de estudos da PUC São Paulo, dessa viagem importante que vocês fizeram em Viena e como é que está sendo a repercussão dentro da faculdade e fora dela. Se quiser começar, João? Perfeito. Eu sou o João, estudo na PUC, já estou no 5º ano de Direito, estou no 9º semestre aí e faço estágio hoje no escritório de Direito Ambiental, então tenho bastante contato com a área de contencioso civil e tudo que gira em torno tanto da mediação como da arbitragem, também é um tema bem recorrente, né? E a gente tive esse contato com o grupo através de queria ir atrás de alguma competição relacionada ao processo e à arbitragem, fiquei sabendo do grupo de mediação e negociação, tive bastante interesse na mediação, achei uma questão bem... Como é uma questão um pouco mais passiva do que a arbitragem, eu gostei dessa postura de mais negocial, né? Algo mais com negociação. E aí tive contato com o pessoal do grupo, a Paula e o Bruno, que são os professores, os nossos professores, os coaches, e acabei entrando no grupo. Aí no grupo eu conheci a Nina e a Belle também. E foi ótima a experiência que a gente teve. E João, você trabalha no setor do contencioso ou mais consultoria no escritório? O escritório que eu trabalho hoje é mais contencioso. Acredito que é um dos poucos escritórios que se faz exclusivamente o contencioso ambiental. Tem algumas demandas consultivas, mas a grande maioria é contencioso ambiental. E aí quando você fala assim de mediação para vocês no escritório e dessa experiência que você viu lá fora, e o que significa mediação para você, assim, em termos práticos? Perfeito. Eu acho que é uma solução de conflito de uma forma mais voluntária, né? Você não tem aquela figura do negociador ou do árbitro impondo, do negociador não, do juiz ou do árbitro impondo uma decisão, né? Então, quando você chega no consenso das partes, pela voluntariedade delas, eu acredito que seja um meio mais benéfico, né? Pode, às vezes, não ser um meio rápido ou tão eficaz, mas eu acredito que seja um meio mais, talvez mais adequado, né? Para garantir a vontade das partes, a autonomia das partes. Com a competição, eu consegui ter um olhar mais prático e mais concreto. Hoje no ambiental, a própria resolução alternativa de conflitos é pouco usada. Toda a questão também da legislação brasileira ajuda nisso. Mas eu acredito que tem espaço aí para crescer. As demandas de ambiental são demandas complexas que demandam esse lado menos impositivo, né? Muito mais de negociação e entender o outro lado. Acho que o futuro do ambiental vai tender a um lado mais da mediação. Isso, uma solução. E Nina, você que entrou em contato comigo, né, no grupo da PUC, na verdade, a gente tem até participado muito mais como coach, como professor auxiliar dos grupos de arbitragem. Com o professor Cláudio há muito tempo, ele, o Napoleão, outros professores da PUC São Paulo, e ao longo dos anos a gente ia muito para Viena, né, no MUT, East MUT, também de Hong Kong. E aí quando você falou desse projeto de mediação e negociação, eu fiquei assim, super surpreso, porque é um tema que é importante no mundo inteiro. E aí eu queria que você falasse um pouco da forma que vocês se juntaram com os seus amigos, o grupo da PUC, como é que vocês se prepararam para essa competição e como é que foi a competição em si em Viena. Então, eu te conheci, na verdade, através do grupo de arbitragem da PUC. Acho que na nossa fase oral do ano passado
foi no cowork do Ibrachina, se eu não me verdade, engano, e a gente se conheceu. Então, meu contato se deu principalmente através disso, porque são grupos que conversam muito, né? Querendo ou não, a arbitragem é um processo pós-mediação. Então, uma vez que a mediação não é eficaz, parte para a arbitragem. Tanto que o caso da competição do CDRC, que foi a competição que a gente fez, é o mesmo caso do Vismut. É como se fosse uma etapa anterior à competição de arbitragem. Mesmo que ocorra depois, é como se você não sucedeu na mediação e por isso você vai para a arbitragem. E foi uma experiência muito única, assim, muito divertida. Um pouco tensa, né? Claro, quando sou da competição, mas a gente se conheceu, na verdade eu não conhecia o resto do grupo ainda. E a gente se conheceu na PUC por meio do grupo da competição mesmo. E desde lá, quando a gente entra no grupo, a gente já escolhe o nosso papel, se a gente quer ser mediador ou negociador. Eu e a Belle, a gente escolheu o papel de mediadoras, e o João e outras 2 colegas nossas do grupo escolheram o papel de negociadores. E essa competição, ela é dividida entre esses 2 grupos. Em cada rodada é sorteada uma faculdade para ser mediadora e outras 2 faculdades para serem negociadores, um contra os outros. E foi uma experiência muito única, principalmente por se tratar de uma matéria de direito em inglês, eu acho que é um desafio ainda maior. Tipo, é uma segunda língua, o juridiquês já é uma segunda língua, então é um juridiquês em inglês, é uma terceira língua, assim, que a gente tem que falar lá. Mas foi uma experiência surpreendente, principalmente eu e a Belle, a gente foi premiada com o prêmio de Most Effective Opening for Mediation. Que legal, parabéns. E foi... Obrigada, foi uma vitória, assim, incrível pra PUC. Tanto que na hora a gente não conteu as emoções, a gente deu um berro na sala de premiação quando falaram, eles anunciam PUC, né, PUC, então foi PUC São Paulo, e a gente não conteu a emoção. Mas a PUC internacionalmente é super conhecida. Sim. Super conhecida. E foi uma experiência que resultou em muitas coisas boas, acredito que até para o nosso dia a dia. Eu trabalho atualmente no Ferro Castro, que é um escritório de contencioso cível e arbitragem, e lá, muitas vezes, também eles tentam negociar acordos, né, entre as partes. E isso, principalmente como mediadora, para mim e para a Belle, eu sinto que ajuda muito a gente a enxergar o lado do negociador. Porque a gente está vendo de fora o conflito que está sendo tratado ali. Então, é o que eu levo, assim, hoje em dia eu levo para o escritório, eu levo para minha vida. Eu sinto que, tipo, a mediação abriu novas portas na nossa carreira e no nosso aprendizado acadêmico como um todo. Sem contar que Viena é linda, né? Eles não precisam falar nada sobre isso lá. Foi incrível. E em Viena vocês visitaram alguns lugares? Meu, um castelo, né? Tem um a castelo gente da visitou... Cici. Qual castelo que a gente foi? Eu não lembro o nome. A gente foi no Teve Chubrum. o Chubrum e o Belvedere, né? Belvedere. Isso. Vocês comeram a torta de chocolate? Sim. Sim. Eu tenho até o guardanapo guardado. A gente comeu muito do hot dog deles também, né? verdade. Todo carrinho que tinha, a gente pegava um. As meninas foram no parque de diversão. E bem na época que a gente tava lá, tava tendo o Film Festival de Viena, né? Que legal. Que eles juntam vários food trucks de várias nacionalidades diferentes. Então tem comida de diversos países pra gente experimentar. E tem um telão onde eles passam um filme ou um show no período da noite em frente ao City Hall. Então lá E tem sempre também fica os bem cheio. concertos, né? Eu acho que uma vez que estivemos lá, fomos para um concerto. Bem legal. De ópera e tudo mais. E Viena é bem conhecido pelos concertos. Só que quando a gente foi lá, a ópera estava fechada. Porque fechada? era férias deles. E você gostou desse processo de ensino, Isabelle? Desde pegar o caso, discutir os temas. Como é que foi essa experiência acadêmica? Quanto tempo vocês demoraram para estudar o caso? E como é que foi esse processo de amadurecimento do caso? O caso da competição foi muito complexo, então a gente demorou um pouco para entender toda a complexidade dele, porque eu nunca tinha ouvido falar de amônia verde, de planta de hidrogênio verde, então foi um trabalho bem extenso, assim, de primeiro entender do que se tratava o caso, o que era esse objeto que eles estavam discutindo, para depois, de fato, quando a gente estava confortável com o caso, foi mais fácil os nossos treinos. E assim, depois dessa experiência para você pessoalmente, no seu dia a dia da advocacia, no seu escritório, você pretende seguir os passos desse campo internacional?
Eu sempre gostei muito dessa área internacional do direito. Eu me formei em comércio exterior no colégio técnico. Eu sempre gostei muito dessa parte internacional, de como os países mesmo diferentes conseguem chegar em acordos, tanto comercialmente quanto na mediação a gente via acordos diferentes acontecendo. Então eu acho um campo muito legal para seguir. E, João, assim, o que vocês viram? Que vocês viajaram agora nesse meio do ano, né, Nina? E assim, mesmo vocês estando em viagem, você vê que mundialmente as coisas estão acontecendo, né? Guerra comercial, tarifaço. Como é que está o ambiente em Viena em si? Vocês perceberam alguma mudança nas discussões com os professores? É até legal o senhor comentar isso, que teve uma etapa da competição. A competição foram 4 etapas. Acredito que na segunda etapa, que seria eu e a nossa colega Gisele, a gente teve que fazer uma sessão virtual. Todo o propósito da competição é ir para Viena para poder ter sessão presencial e ter essa troca presencial. Mas a gente teve a sessão virtual porque alguns alunos deram da faculdade do Líbano e não conseguiam comparecer a Viena por conta dos conflitos que estão tendo lá. E também, por coincidência, uma das juízas é árbitra e mediadora em conflitos que envolvem também, em questões que envolvem conflitos armados. Então ela também lida com questões de interesses de países. Então, na etapa que eles passavam os feedbacks pra gente nessa sessão, foi muito interessante porque a gente estava sem saber o porquê que estava sendo uma sessão virtual, a gente ficou sabendo na sessão dos feedbacks. E essa juíza passou um conhecimento das mediações internacionais com relação aos conflitos armados, assim, de um conhecimento expressivo, assim. Ela, por ser ucraniana também, ela passou esse conhecimento que foi bem inacreditável e bem difícil de se ter numa situação convencional de faculdade, né? Em relação à Europa em si, como a gente trocou figurinhas com bastante pessoas de diversos países. Tinha um Moods Bar, assim, que vocês foram? Sim, sempre tem. Sim, eu consegui conversar com o pessoal da Ucrânia, o pessoal também de países árabes. Então, você vê que o conflito realmente afeta eles e que o fato deles estarem lá já é uma vitória, sabe? Entendi. Realmente é uma situação complexa, mas que por eles estarem lá eu achei bem simbólico. E tinha universidades da Rússia? Porque lá no MUT de Hong Kong e Shanghai teve, e foi muito curioso, porque a gente não sabia que era o nome da universidade. Acho que tem uma regra, eles colocam os números. Então a gente não sabia qual que era a universidade que a PUC estava competindo. Mas era um número e a gente sabia que era da Rússia. E foi bem interessante a vinda das universidades da Rússia também no MUT, Shanghai e Hong Kong. Mas eu não sei como é que seria o de vocês lá de negociação. Teve a participação deles ou não? O que eu lembro que a gente teve foi uma jurada russa em uma das sessões que eu ou a Belle mediamos, eu não lembro ao certo, mas a gente teve juradas russas. Agora, a equipe das universidades, eu acredito que não. É que como foram muitas universidades, eu acho que a gente não teve a chance de competir com todas elas. Então, eu não sei dizer se... E quais vocês pegaram para deixar aqui o ambiente mais competitivo? Eu peguei a King's College, das mais conhecidas. Super difícil a King's College. Foi bem legal. Inclusive, eles foram para as quartas de finais e, se eu não me engano, foram para a semi também, né? Sim. Eu acho que sim. Aí eu peguei a University of West Bengal. E a Belle, acredito que... Bengal é onde? Ficava... Cincinnati, acredito, né? Não, tinha... Uma das que eu peguei era na Índia, outra era no Cazaquistão. Ah, tá, uau. Sim. E qual que era o nível deles, assim, pra vocês, Nina? Era Meu, bom? Era muito bom, assim. Obviamente tinha uma barreira linguística, assim, acredito como tinha pra eles em relação a mim, porque inglês não era a nossa primeira língua, principalmente em um dos painéis onde eu tive que mediar Índia e Uzbequistão. Então eram três sotaques totalmente diferentes. Só que justamente por esse motivo, todo mundo falava com
com muito espaçamento, todo mundo falava de forma muito calma, porque a gente sabia que era uma dificuldade para todos se compreenderem, tanto para mim quanto para eles. Então eu não acho que teve essa barreira, assim, e todos eram muito bem instruídos no sentido do caso, assim, todos estavam muito bem preparados nesse sentido. Então a maior barreira que a gente poderia ter seria a linguística, mas todos tinham essa empatia em relação à barreira. E aí na viagem foram vocês 3, teve algum coach que foi também com vocês? Teve um dos coaches que foi com a gente, é o Luca. Ele também é estudante da PUC, na verdade, não foi nenhum professor com a gente. Então, a gente estava só entre estudantes, só que o Luca, ele foi na última competição do CDRC. E aí, ele era nosso coach de mediação. Na verdade, ele era coach meu e da Belly, né? Os coaches de negociação não foram. Inclusive, um dos coaches de negociação é o Wendel. Acredito que você tenha conhecido. Ele não foi? Não foi, dessa vez não. Ele tinha acabado de voltar, eu acho, da competição do Multi. E a gente acabava ligando para eles, a equipe de negociação era eu, a Gisele e a Vitória. E a gente ligava para os coaches, era 10 da manhã em Viena, e aqui 6 da manhã, 5 da manhã, eles tinham que estar todos prontos ali para discutir com a gente o caso, falar de estratégia. Foi algo também bem estressante, assim. E quando vocês falam de mediação para vocês persuadirem a outra parte, nessa técnica de persuasão, Isabelle, vocês chegam a falar, se vocês não fecharem um acordo, pode acontecer isso, trazer consequências para mostrar que inviabilizaria, mas ao mesmo tempo mostrar que você quer fechar um deal, né? Como é que é esse processo de tentar mostrar os dois lados dessa negociação? Eu acho que o papel do mediador nisso é muito engraçado, porque a gente é um terceiro, né? Então as partes, elas às vezes estão falando a mesma coisa, elas nem percebem que elas querem a mesma coisa, porque elas estão tão focadas nelas mesmo. E aí o mediador meio que traduz isso. Então, tipo, eu acho que teve uma sessão minha que foi a sessão mais difícil, que as partes, elas não estavam se entendendo em nada, e elas estavam querendo ir pra arbitragem e queriam não fazer um acordo de todo jeito, e aí eu tentava, fazer elas entenderem que a arbitragem ia ser muito mais custoso e que a arbitragem ia ser muito mais difícil para elas chegarem num consenso de uma coisa que as duas queriam, e foi bem difícil. Às vezes o advogado quer levar para uma arbitragem, mas nem sempre aquela vontade é da empresa, né? Sim. Da parte. E eu acho que isso a gente evidencia no mundo prático. Tivemos esse ano em Hong Kong com alguns advogados de departamentos de empresas grandes na China, e aí eles estavam falando, não, Dr. Thomas, a gente faz lá as cláusulas de arbitragem, mas no final do dia eles colocam no papel os custos. Se entrar com a arbitragem vai dar isso de custo, então eles tentam, por ser uma empresa estatal chinesa, eles tentam viabilizar por negociações. No cenário da mediação, a pior coisa que pode acontecer é a arbitragem. Porque na arbitragem alguém está impondo o que vai ser feito. Sim. A decisão é imposta, na negociação não. A decisão é literalmente negociada. E aí vem uma pergunta para vocês 3. Tá? Se as partes negociam, fazem a mediação, sai com uma negociação, né? Um acordo. E essa parte vem a descumprir esse acordo. O que você, como advogado, faria? Quais as medidas que vocês adotariam nesse tipo de caso? Então, a execução de acordos de soluções alternativas de conflito é um tópico bem delicado, né? Porque você não tem aquela força de execução de um tribunal normal. Eu acredito que seria buscar, através de comunicação entre as partes mesmo, que eles correspondessem com o acordo, mas você sempre tem que ter, como você mesmo disse, aquela contrapartida de mostrar as consequências, né? Porque você precisa que aquele acordo seja executado, e se você não conseguir, talvez você vá para uma arbitragem para requerer que seja executado o acordo, ou às vezes parte até para litigância nacional, né? Pro juiz convencional. Mas é um tópico bem interessante e daria pra gente discutir bastante, né? E aí, Isabela, como é que você faria o enforcement disso? Você tem lá o acordo, mas aí ele não quer cumprir, você poderia pegar esse acordo e exigir isso na justiça doméstica de um determinado país?
Ou Nina? Eu acredito que provavelmente isso deve ter algum tipo de cláusula, como seria tipo eleição de fórum, onde a gente pode debater essa questão em caso de não cumprimento do acordo, se for na justiça comum ou se é na arbitragem. Mas seria igual um acordo, por exemplo, quando você tem um processo judicial correndo. No meio de uma execução, por exemplo, as partes fecham um acordo. Um acordo de o executado vai pagar em 5 anos o exequente, mas depois de 3 anos ele para de pagar, você pode requerer que a execução volte a correr. Porque isso estava nas cláusulas contratuais. Então, numa cláusula de mediação, a partir do momento que ambas as partes assinam, elas estão concordando com todos aqueles temas. Então, se alguma dessas cláusulas não é cumprida por algum dos lados, pode levar tanto para o judiciário quanto para a arbitragem, dependendo do que foi acordado anteriormente. E aí, agora, para apimentar mais a discussão, o debate jurídico, a gente sabe que na arbitragem sai um laudo arbitral. E aí, se eu tiver que executar isso no Brasil, eu levo para homologar, né? Teve agora a decisão do Flávio Dino de homologar no STF, mas a competência, teoricamente, é da Corte Especial, sentenças estrangeiras. E a Corte Especial do STJ homologa a decisão de um laudo arbitral. Aí, por exemplo, nesse caso de uma mediação que está lá e a parte não cumpre, você teria que homologar aqui e executar aqui? Ou como é que seria esse procedimento, Nina? Eu estou colocando aqui para a gente pensar. Perfeito. Porque a gente sabe que o Brasil também não é signatário da Convenção de Singapura. Exato. Né? Senão a gente estaria aqui já utilizando o ordenamento jurídico brasileiro ratificado pelo tratado. Sim. Então aí fica aí o debate. Então, como a gente não é signatário da Convenção, a gente teria que achar meios de executar esse acordo na jurisdição brasileira, né? Eu acredito que teria força de algum acordo convencional, né? Não respaldado por uma legislação especial, uma legislação específica. Mas às vezes acho que o melhor caso seria como a Nina mesmo colocou, que na própria mediação você estipula uma cláusula. Uma eleição de foro. Acordo para já estabelecer. E aí vira já um título executivo. Exato, sim, já tem um título também. executivo e você consegue executar isso tranquilo. Mas realmente, como não somos signatários, fica um déficit bem grande na execução, né? Pessoal, a gente tem aqui um bloco especial que aqui eu vou pedir para os 3 indicarem um livro, ou um filme, ou um documentário, mas isso vocês vão responder no nosso segundo bloco do nosso Contrato Social Podcast. Vou pedir para que a produção solte a vinheta. Pessoal, retornando ao nosso programa Contrato Social, hoje com nossos convidados especiais, João, Nina e Isabelle. João, começando aí por você, que livro você indicaria aqui, ou documentário, filme, para os nossos telespectadores? Perfeito. Acho que foi um clássico que eu acabei de ler, até uma vergonha de não ter lido antes. A Metamorfose, ótimo livro, acho que todo mundo tem que ler. E de um autor tão clássico que todo mundo conhece. Minha recomendação aí. E você, Isabelle? O livro que me fez querer fazer direito foi Sol é para Todos. Também é um clássico, mas eu li e fiquei tipo, uau, quero fazer isso. Depois do livro, você decidiu fazer direito. Sim. E você, Nina? O meu não é tão clássico, é mais um livro de suspense de um autor brasileiro, que é Jantar Secreto, do Rafael Montes. Legal. Mas esse autor não é de direito, mas ele é formado em direito pela UERJ, se eu não me engano, ou pela UFRJ. E um filme também que é muito bom é As Duas Faces de um Crime. Também vai para essa área assim, do suspense. Os dois são muito bons, assim. Pessoal, CDRC, que é uma competição internacional, Camarb, que é uma competição nacional. Como é que essas competições ajudam a formação dos alunos de direito, João? Então, a mediação acaba desenvolvendo muito a eloquência, né? Por ser uma competição em inglês também, são assuntos também complexos, casos complexos. Por exemplo, o CDRC, como a Nina falou, o caso é o caso do Vismut. Então, são casos extremamente complexos que a gente lida com questões até práticas. Então, você acaba tendo uma vivência bem prática do direito, dos meios alternativos de resolução de conflito, e acaba também tendo que trabalhar sua eloquência, sua dicção, seu inglês,
Você trabalha áreas muito importantes para o advogado, né, advogado formado. Então, acredito que vale a pena para qualquer um que queira tentar e seguir na carreira, é uma experiência ótima. E Isabelle, você achou... como é que foi a sua experiência no CDRC? E se você já participou da Camarb? Já participei da E Camarb. como é que foi a sua experiência na Camarb? Eu acho que eu fiz a Camarb ano passado, no final do ano. E foi... Explica pra gente, pros nossos telespectadores, que a gente tem telespectadores aqui que são estudantes de direito, também empresários, o que significa Camarb e o que significa arbitragem e mediação para o nosso público. Então, a arbitragem e mediação são métodos alternativos de resolução de conflito. Então, normalmente, quando tem conflito entre as partes, eles entram no judiciário. Mas existem também outras formas para que esse conflito não aconteça mais. Então, tem arbitragem, tem conciliação, mediação. Eu acho que o mais famoso é a arbitragem, né? O mais usado. Mas também tem a mediação, que não é tão falado, mas eu acho que está crescendo mais a mediação. E a Camarb é a Câmara de Arbitragem e Mediação. E ela tem uma competição, que tanto de arbitragem quanto de mediação. E eu participei na competição de mediação ano passado. E é o mesmo caso também para arbitragem e mediação. E é muito legal essas competições porque dão uma coisa mais prática do que são esses métodos, porque na faculdade a gente não tem muito contato com isso. Eu tive uma matéria que era métodos alternativos e a gente viu um pouquinho, meio por cima de tudo, mas são nas competições que a gente vê como que é isso de verdade, na prática, e que existem métodos alternativos e não só o judiciário. E Nina, para você nessa competição, para você argumentar, ser persuasiva, lógico, você tem os argumentos jurídicos. Mas eu acho que além dos argumentos jurídicos, os argumentos psicológicos e argumentos que você vai ter que tirar ali com base na sua criatividade, você acha que a criatividade para um advogado é importante? Sim, eu acho que é crucial. E eu acho que, assim, para essa persuasão, para mim tem... Além da criatividade, tem outros 2 pontos cruciais, que o primeiro é o entendimento do caso. Se você entende seu caso, nenhum argumento te pega. E o segundo, eu acho que é uma leitura da outra parte, né? Quando você entende o que a outra parte quer ou não quer, tanto que isso conta ponto na competição. Quando você descobre as intenções da outra parte, isso conta pontos para você, porque você fez essa leitura pessoal. Então, eu acho que esses são 2 pontos assim, cruciais. E, como eu disse anteriormente, que ajudam no nosso dia a dia. Assim, porque a competição, como a gente tem que se aprofundar num caso de alta complexidade, tipo... O CDRC não tem parte escrita igual ao Vismut. Mas o Vismut, eu lembro, eu estava na parte escrita do Vismut, a gente um dia fechando a minuta, a gente ficou das 2 da tarde às 7 da manhã, diretamente fechando a minuta. Então aquilo ali você entra num estado de hiperfoco com a minuta, onde você tem que... Aquele caso tem que ser seu filho, assim. Sim. É como se você tivesse escrito o caso. Eu acho que pra mim essa é a maior chave. Você precisa conhecer seu cliente, você precisa conhecer seu caso, você precisa entender outra parte. Esse de entender outra parte é interessante, porque... eu tenho um filho de 4 anos, mas agora ele está numa escola maior, mas antes disso ele está numa escola, João, que é chamado Prime Time. E lá, conversando com as professoras, elas falam assim, não, porque às vezes a criança está brigando aqui, sei lá, por uma laranja. Né? As duas estão brigando. Só que você não sabe, no primeiro momento você acha que é só você cortar no meio, cada um pega a sua laranja e sai. Mas que, na verdade, eles escutam as crianças, porque, às vezes, a criança desse lado aqui quer a casca da laranja. E a outra quer o que tem dentro da laranja. Então, essa questão de você falar assim, da leitura do outro, da outra parte é super importante, né? Eu acho que as pessoas devem ouvir mais e tomar as decisões mais coerentes. João, pode complementar. Então, esse seria um exemplo perfeito para explicar um dos grandes princípios de negociação na mediação, né? Que é você entender toda a questão do caso relacionado a outra parte. Primeiro você busca entender a outra parte para depois fazer propostas. Porque não tem como você estabelecer alguma proposta sem saber o que a outra parte precisa, sem saber o limite ou o piso em que a outra parte pode ficar. Eu acho que a persuasão vem muito mais nisso, em você entender o que a outra parte não está querendo abrir ou não está querendo deixar claro, as coisas que a outra parte quer falar, o porquê das perguntas que a outra parte faz a você.
Então, a persuasão vem mais nesse entendimento do cenário da negociação ali. E o quanto mais você consegue entender melhor tanto a sua posição quanto a posição da outra parte, melhor você vai se dar na negociação, com certeza. Isabelle, você quer complementar alguma coisa nesse cenário que vocês viram internacionalmente? Como é que foi? Se tem nessas equipes internacionais diferenças culturais, a postura de cada um, o jeito que uma universidade indiana fala, às vezes mexe a cabeça. Isso influencia para ali na postura dos mediadores? Se isso ajuda ou atrapalha? Como é que é a sua visão em relação às diferenças culturais entre os advogados e as partes? É muito interessante que todo mundo tem vivências diferentes, culturas diferentes, então eles chegam na mesa de uma forma diferente, uma postura diferente. Tem uns que são mais agressivos pela cultura, alguns são mais relaxados pela cultura, mas pra mim essa é a beleza da mediação. Porque não tem como você mediar, não tem como você negociar se não tiver escutativa. E eu acho que em todas as mesas que eu assisti, tanto minha quanto da Nina, as partes realmente se esforçavam pra entender o outro. Então eu acho que por mais que as culturas eram completamente diferentes, e as partes estavam ali porque elas queriam não só que o acordo fosse bom para eles, mas que eles escutassem também o que a outra parte estava falando. E uma coisa que a Nina falou, que os sotaques eram diferentes, né? Mas as pessoas que não era a primeira língua inglês faziam questão de falar bem pausado e articular bem as palavras. Então, pra mim, os mais difíceis de entender foram os nativos, porque eles falavam super rápido e eles não se importavam que as pessoas estavam entendendo, porque eles sabiam inglês. Então, mas aí às vezes eles percebiam que eles estavam rápido, aí eles iam devagar. Então, acho que é um trabalho muito grande de empatia, tá na mesa de negociação, assim. E Nina, para você, assim, na hora de argumentar, as partes levantavam, por exemplo, se jurisprudências dos tribunais de arbitragem, juntavam, por exemplo, casos de soft law para dizer, se isso está errado, mas tem uma coerência aqui. Eram colocados essas questões na mesa para uma negociação? Não muito. O que eles mais traziam eram os interesses deles e tentavam escutar os interesses da outra parte para chegar num comum acordo. O que acontecia, que era o curioso dessa competição, é porque as partes recebiam confidenciais. Então, por exemplo, uma parte é a Isabelle e outra parte é o João. O João recebe uma confidencial de que ele não pode fechar esse acordo por menos de 100 mil. E a Isabelle recebe uma confidencial de que ela tem R$2.000 para investir nesse projeto. E uma parte não pode saber a confidencial da outra. Então, entendi. eles sempre tentam, ao mesmo tempo, tentar descobrir um pouquinho da confidencial do outro lado, enquanto eles não entregam 100% a deles, mas, ao mesmo tempo, tentam algo favorável para eles. Tanto que, como mediadoras, tanto eu quanto a Belle, a gente tem direito a uma reunião privada que chama caucus. E nesses caucus, a gente pode conversar com uma das partes e é 100% confidencial. Então, as partes podem abrir pra gente a confidencial delas. E compreendendo a confidencial de cada lado, fica muito mais fácil de mediar um acordo entre as partes. Porque foi o que a Belle falou antes. Às vezes as partes querem a mesma coisa e não estão sabendo dizer. Às vezes não. Como a Belle também falou, um cara chegou na mesa falando, eu quero acabar o acordo. E a outra parte, por favor, não. Mas acho que essa é a mágica da mediação. A gente nunca sabe o que está por trás. E algo importante também é que a mediação destoa bastante da arbitragem na postura que não tem aspecto legal. Trazer aspectos legais, eu tentava evitar. Porque você vai ir para uma disputa, e na mediação você não quer disputa, você quer conciliar, você quer achar o meio termo. Então, você sempre vai tentar não trazer aspectos legais e navegar com as coisas que você pode, entendeu? Pessoal, a gente vai ter esse programa aqui que vai ser divulgado, acho que daqui a algumas semanas. Mas hoje é o aniversário da PUC, 79 anos, aniversário da PUC São Paulo. Eu fiz meu mestrado e doutorado na PUC, então a gente tem um super relacionamento lá. E também eu queria que vocês dessem um feedback, como é que foi a reunião do Vidal, pós-viagem, como é que foi a aceitação da participação da PUC nesse evento internacional, João. Então, é um prazer representar a PUC numa competição dessas. E a gente teve uma reunião com o próprio professor Vidal Serrano, o reitor da PUC, em que ele manifestou o pleno apoio ao grupo, e a gente teve o apoio também do
do Instituto Ibrachina, então a gente conseguiu, através da PUC, ir nessa viagem e conseguir representar a faculdade, o que foi uma honra. E agora a nossa busca é tentar aumentar o grupo de mediação, é tentar crescer esse cenário de competições de mediação, com as conexões que a gente fez, com as conexões das faculdades brasileiras, às vezes tentar até algumas conexões que a gente fez com faculdades estrangeiras e fomentar esse cenário de mediação que tem muito espaço ainda para crescer. E vocês acham, Isabelle, por exemplo, tem tantos processos no Tribunal de Justiça, muitos reclamam da morosidade. Daqui a pouco o advogado, as partes vão ter que criar métodos para resolução de conflitos, independentemente do judiciário. Você acha que esse tipo de aprendizagem fortalece mais essa cultura do advogado brasileiro, melhorar esse tipo de mindset no sistema de justiça? Eu acho, com certeza. Eu acho que é uma pena que a gente não aprofunda isso tanto na faculdade. A gente tem que fazer por fora, por grupos de estudo, porque eu acho que é uma maneira muito, muito eficaz de resolver os conflitos, porque o judiciário demora bastante, né? E eu acho que seria muito interessante se na faculdade, no currículo, pudesse ter mais aprofundado esse tema. E qual a sua opinião, Nina? Ter mais cursos, grades horárias para mediação, ou as universidades brasileiras que tivessem esse tipo de oportunidade irem também participar da Camarb numa esfera nacional e depois ir para uma esfera internacional? Qual que é a sua opinião? Porque a gente sabe que processo civil a gente tem desde o primeiro ano, né? Sim. Então vai até o 5º ano de processo civil. Mas agora, tendo essas novas soft skills, porque hoje a gente fala muito em inteligência artificial, a gente fala do uso de tecnologia para os processos. Qual que é a opinião de vocês diante desse cenário novo? Vocês são a nova geração dos próximos excelentes advogados que estarão no mercado de trabalho. Como é que você compatibiliza, por exemplo, essas demandas de contencioso no judiciário e que existe uma possibilidade, uma janela muito grande de utilizar esses ADRs ou a mediação como instrumento jurídico? Eu acho que eu vejo muito a mediação como um futuro do direito. Assim, eu acho que ela não é importante só no curso de direito, mas em praticamente todos os cursos, porque quem vai negociar não é o advogado, são as partes, que pode ser formada em economia, pode ser formada em publicidade, pode ser formada em engenharia. Então, como eu tinha falado anteriormente, é importante essa leitura do outro, essa compreensão, entender que tanto o seu problema quanto o problema do outro são relevantes para chegar a um acordo. Então, eu acho que isso deveria ser uma base em todos os cursos. E, além disso, o que eu acho muito legal dessa competição é porque, como a competição é algo mais leve, mais descontraído, eu acho que acaba trazendo essa visibilidade para a mediação. Porque muitos alunos só querem viajar com os amigos pela PUC. Sim. E acabam descobrindo uma nova paixão por uma outra área do direito que a gente não conhece. E sem contar algo que acho que foi pouco falado aqui na mesa, é a questão do networking que a gente faz nessas viagens. Tipo, a gente conheceu pessoas incríveis, tanto do Brasil, quanto dos Estados Unidos, quanto da Europa, de todos os lugares. E, inclusive, eu e o João lá ficamos sabendo de um evento de mediação que vai ter aqui no Brasil, que é um dos maiores eventos de mediação que existem, que é o CAMIS. Você sabe quando vai ser? É uma iniciativa... Isso em outubro. Que legal. Vai ser onde? Em São Paulo? Em São Paulo mesmo. Vai ser uma iniciativa de uma Câmara Arbitral focada em conflitos de diversidade cultural. É uma câmara de mediação. Isso, mediação focada em conflitos de diversidade cultural. Vai ser aqui em São Paulo e é idealizada por brasileiros. A gente teve contato com a Fabiola, com a Joyce, que é a assistente executiva da Fabiola, e com... Acho que tinha um grupo de 5 brasileiros lá que a gente conheceu nessa iniciativa do SECAMI. Que legal. É muito interessante. E João, você como advogado, como estagiário, quase advogado, e a gente vê o cenário hoje de guerra tarifária e da possibilidade de ingresso na OMC, né? Muitos files vão ser liderados aí para essa questão da Organização Mundial do Comércio, que lá eles têm também juízes de apelação e tudo mais. Você acha que as universidades brasileiras deveriam focar também em como advogar e como
tramitar dentro desses órgãos internacionais, multilaterais hoje em dia? Sim, acho que, por exemplo, na PUC a gente tem as aulas de Direito Internacional Privado, em que a gente acaba tendo acesso a esses meios, mas como a Nina falou que a mediação é o futuro, eu concordo plenamente, mas você vai olhar que a arbitragem já é algo muito, já é algo muito frequente no dia a dia de um advogado de contencioso. Ainda mais a arbitragem internacional também. Então, a resolução de conflitos internacionais, seja na OMC, como qualquer instituição da ONU, é algo que para quem quer seguir carreira internacional, é muito frequente. Então, as faculdades devem se atualizar, devem focar para ter ensinos focados nessas instituições. Sim, concordo. Meninas e Dr. João, estamos chegando próximo ao fim do nosso programa, mas eu queria que vocês colocassem as suas considerações finais. Quer começar você, Nina? Posso, claro. Eu acho, sim, que a mediação é algo inovador e eu acho que a gente tem que conscientizar cada vez mais jovens, principalmente do ramo do direito, mas como eu disse, de todos os ramos, acerca desse método alternativo de resolução de conflitos, porque existem conflitos em todas as áreas do mercado. E cada vez mais a gente vai desafogando o judiciário, a gente consegue entrar em decisões que são muito mais favoráveis para ambos os lados. E eu acho que isso vai impactar também diretamente na OMC, como você mesmo disse. Isabelle? Sim, eu acho que a mediação é a parte humana do direito. Ver as partes não como partes, mas como seres humanos que estão tentando resolver um conflito que eles mesmos geraram. Então, eu acho que é muito importante mesmo a gente conscientizar que existe a mediação, que a mediação ela pode ser muito útil e muito eficaz. João, quiser dar um recado para sua plateia ali, ó, que está chorando. Perfeito. A experiência que a gente teve foi muito enriquecedora e a gente quer trazer mais alunos da PUC para agir na mediação e no grupo de mediação. Então, também queremos abrir o grupo para oportunidades com outras faculdades, com outras instituições. Então, a gente está aberto e sempre em prol do cenário brasileiro de mediação. Pessoal, quero agradecer a presença de vocês até esse presente momento no nosso Contrato Social, podcast. E agradecer aqui o João Manuel, Isabelle Silveira Sampaio e Nina Lages pela experiência aqui com vocês do Multi-CDRC Viena e também dessa experiência nacional da Camarb. E teremos o ICC, né? Vocês falaram da ICC Paris? Teremos em fevereiro. Fevereiro do ano que vem. Isso. Então não vai parar, teremos novos episódios com os alunos da PUC São Paulo de mediação e negociação. Muito obrigado e até a próxima.